Na escuridão mais profunda que se possa imaginar, onde o silêncio é interrompido apenas por um pulsar abafado, como um coração colossal batendo sob toneladas de água, uma pergunta ecoa. O que habita o lugar mais remoto da Terra, onde a luz solar jamais ousou tocar? Este é o portal para o desconhecido absoluto. Um reino de pressão esmagadora, capaz de reduzir o aço a uma folha de papel e de uma escuridão tão densa que parece engolir a própria existência. Prepare-se para uma jornada vertical rumo ao abismo, onde cada metro descido revela um mundo mais alienígena que a superfície de Marte. A Fossa das Marianas aguarda, e o Challenger Deep, seu coração negro, guarda segredos que desafiam a imaginação. Do alto, nosso planeta parece um oásis azul flutuando no vazio cósmico. Mas essa beleza esconde um abismo de mistérios. Os oceanos cobrem 71% da superfície terrestre e abrigam 99% do espaço vital. Contudo, menos de 5% foram mapeados com detalhe. Sabemos mais sobre as crateras de Marte do que sobre as planícies abissais da Terra. A Fossa das Marianas, uma fenda colossal no Pacífico Ocidental, é o símbolo máximo desse desconhecimento. Com 2.550 quilômetros de comprimento e uma profundidade que engole o Monte Everest, ela representa a fronteira final da exploração humana. Lá a pressão ultrapassa 1.000 atmosferas e a escuridão é eterna. Neste ambiente hostil onde a luz não penetra, criaturas bizarras evoluíram em isolamento absoluto, desafiando tudo o que sabemos sobre biologia. Agora iniciamos nossa descida. A luz do sol começa a enfraquecer nos primeiros 200 metros, a zona epipelágica, onde ainda dançam os raios azuis. Aos 1.000 metros, entramos na zona mesopelágica, o reino do crepúsculo, onde a luz é apenas um eco distante. Criaturas bioluminescentes ascendem como estrelas em uma noite eterna. Aos 4.000 metros, a zona batipelágica, escuridão total, frio cortante, pressão de 400 atmosferas. A vida torna-se cada vez mais estranha, adaptada a um mundo sem sol. Continuamos afundando, ultrapassando 6.000 metros, a zona abissal, um deserto de lodo e sombras. E então, a mais de 10.000 metros, alcançamos o Adal, o domínio do Challenger Deep, onde a pressão é 1000 vezes maior que na superfície e a temperatura mal passa de 1 grau C. Chegamos ao Challenger Deep, o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, a quase 11.000 metros abaixo da superfície. Este abismo é mais inexplorado que a superfície de Marte. Apenas um punhado de missões tripuladas e robóticas ousaram descer até aqui. O que encontramos desafia a lógica. Criaturas translúcidas, peixes com dentes de agulha, anfípodes gigantes e paisagens alienígenas de fontes hidrotermais que expelem fumaça negra. Mas os verdadeiros horrores podem estar além da nossa compreensão. Neste documentário, vamos desvendar os segredos do abismo, revelar as formas de vida que desafiam a imaginação e confrontar os mistérios que a escuridão esconde. A jornada apenas começou. O que habita as profundezas pode redefinir nossa compreensão da vida na Terra e além. Prepare-se para o desconhecido. Dezembro de 1872. A corveta HMS Challenger singra os mares numa odisseia científica sem precedentes. Em 23 de março de 1875, nas profundezas do Pacífico Ocidental, um peso de chumbo e uma longa corda de piano revelam o impossível. Uma fenda de 184 metros. O abismo, batizado de Fossa das Marianas, desafia a imaginação vitoriana. O que parecia um deserto inerte e silencioso escondia, na verdade, o primeiro sussurro de um mundo desconhecido. A escuridão absoluta e a pressão esmagadora não eram o fim, mas a porta de entrada para um reino que a humanidade levaria quase um século para começar a desvendar. A descoberta do Challenger não foi apenas um marco geográfico. Foi o primeiro vislumbre de que a vida, em sua teimosia, poderia existir onde a luz jamais ousou tocar. Em plena Guerra Fria, a disputa entre superpotências não se limitava ao espaço. O Oceano Profundo tornou-se a nova fronteira estratégica. Em 23 de janeiro de 1960, o batiscafo Trieste, uma esfera de aço suspensa em um flutuador de gasolina, desceu ao Challenger Deep. A bordo, Jacques Piccard e Don Walsh. Por 5 horas, a escuridão foi sua única companhia, até pousarem no leito primordial. Mas foi o relato de Piccard que perturbou a comunidade científica. Ele afirmou ter visto um peixe chato, semelhante a um linguado, repousando no sedimento. A biologia oficial declarou a observação impossível, um delírio causado pela pressão. Seria um erro de percepção ou a prova de que a vida no abismo desafia todas as regras que conhecemos. 52 anos depois, o cineasta James Cameron tornou-se o primeiro ser humano a descer sozinho ao Challenger Deep. A bordo do Deep Sea Challenger, um torpedo vertical de alta tecnologia, ele esperava capturar imagens espetaculares. Mas o abismo tinha outros planos.
Durante a descida, os sistemas de sonar falharam misteriosamente, deixando o cego em um mundo sem referências. As câmeras de alta definição, projetadas para registrar cada detalhe, apresentaram panes inexplicáveis. Cameron descreveu uma solidão absoluta, uma desconexão total da superfície. O que era para ser um triunfo da engenharia transformou-se em um confronto humilhante com o desconhecido, como se a própria fossa rejeitasse ser plenamente revelada, guardando seus segredos mais profundos. Em 2019, a expedição FIV-DEPS, liderada por Victor Vescovo, realizou o mapeamento mais completo do abismo. O submersível DSV Limiting Factor revelou um ecossistema de criaturas extremófilas, anfípodes gigantes e tapetes microbianos. Mas a descoberta mais chocante não foi biológica. Lá no ponto mais remoto e inacessível do planeta, a 10.928 metros de profundidade, os holofotes iluminaram sacolas plásticas e embalagens de doces. A contaminação humana, nossa assinatura química e material, já havia conquistado o último santuário intocado. A ironia é brutal. Antes mesmo de compreendermos completamente o que habita aquele mundo, já o profanamos com nosso lixo. O Challenger Deep não é mais um lugar puro, é um monumento à nossa presença fantasmagórica. Em 2021, uma expedição clandestina financiada por um consórcio privado enviou o ROV Abyssus ao ponto mais profundo da Terra. As imagens granuladas, capturadas por uma câmera de baixa luminosidade, revelam um fundo oceânico coberto por um sedimento fino e intocado, como cinzas de um mundo esquecido. A escuridão absoluta é rompida apenas pelos faróis do veículo, que dançam sobre uma paisagem alienígena. Nenhum sinal de vida visível, apenas o silêncio esmagador da fossa. Mas os hidrofones já registravam algo anômalo, uma assinatura acústica orgânica impossível, pulsando lentamente nas profundezas. O Abyssus avança, alheio ao que se esconde além do cone de luz, enquanto a pressão de 1000 atmosferas comprime o casco de titânio. A missão, que deveria ser um triunfo da engenharia, estava prestes a se tornar um pesadelo. De repente, a tela treme. Uma silhueta colossal emerge da escuridão, seus contornos definidos por um brilho azul pulsante que hipnotiza e aterroriza. Tentáculos bioluminescentes, longos e espessos como cabos de aço, deslizam pelo sedimento, cada ventosa emitindo uma luz fantasmagórica. O Abyssus é envolvido por uma dança mortal. A criatura, cuja massa desafia qualquer biologia conhecida, agarra o ROV com violência. Os hidrofones captam um grito metálico ensurdecedor, uma frequência impossível que ecoa como um lamento de metal retorcido. A câmera balança freneticamente, registrando fragmentos de uma forma que não deveria existir. Em segundos, a transmissão é cortada. O Abyssus jamais foi recuperado, engolido pelo abismo junto com suas evidências aterrorizantes. Semanas depois, um ex-engenheiro da missão, com o rosto oculto por sombras e voz distorcida, concedeu um depoimento perturbador. Ele revelou que, momentos antes do ataque, os sensores do Abyssus detectaram uma assinatura acústica orgânica impossível. Um padrão complexo, quase inteligente, que não correspondia a nenhum cetáceo ou fenômeno geológico conhecido. Era como se algo estivesse se comunicando ou nos escaneando, sussurrou. Os dados, imediatamente classificados, indicavam uma fonte biológica de proporções colossais, movendo-se com uma eficiência hidrodinâmica que a engenharia humana não consegue replicar. O engenheiro afirmou que a equipe foi silenciada e os registros brutos confiscados por agentes não identificados, sugerindo que o que quer que habite o Challenger Deep não quer ser encontrado. Pouco após o incidente, a NOAA e a Marinha dos EUA reclassificaram abruptamente a região do Challenger Deep como zona restrita, sob o pretexto de segurança nacional. Documentos sigilosos vazados mencionam uma anomalia acústica orgânica e a necessidade de conter uma entidade biológica desconhecida. Teóricos afirmam que o consórcio privado despertou algo que estava adormecido há milênios, uma forma de vida tão alienígena quanto as profundezas que habita. A restrição alimenta a especulação. Estaríamos protegendo a superfície de um horror abissal ou escondendo a maior descoberta da história? O Challenger Deep, agora um segredo de Estado, guarda em seu silêncio a resposta que a humanidade talvez não esteja preparada para ouvir. Nas profundezas onde a pressão esmaga submarinos, a ciência observa o fenômeno do gigantismo abissal. Anfípodes que na superfície seriam minúsculos, aqui atingem o tamanho de coelhos. Lulas colossais, com olhos do tamanho de pratos, travam batalhas épicas com cachalotes. Mas a biologia conhecida tem limites, o ataque ao ROV sugere que não. Marcas de ventosas com mais de 1 metro de diâmetro, força capaz de retorcer titânio como papel. Seria um polvo gigante, um kraken adaptado a sem atmosferas, um superpredador que a evolução escondeu nas trevas. A ciência chama isso de gigantismo abissal, mas o que o ROV encontrou transcende qualquer catálogo.
As imagens finais, granuladas e instáveis, mostram tentáculos que desafiam a lógica, reacendendo o mito de que o abismo guarda criaturas que julgávamos impossíveis. A vida não depende do Sol. Nas fumarolas frias de metano, ecossistemas quimiosintéticos florescem em uma dança química. Bactérias convertem metano em energia, sustentando vermes tubulares gigantes de um vermelho intenso e crustáceos cegos que se orientam pelo tato. Mas o que mais se esconde nesses oásis tóxicos? O ROV transmitiu imagens de uma estrutura orgânica pulsante, como um coração abissal, antes de ser violentamente atacado. Seria um organismo colonial inteligente, uma entidade simbiótica que protege seu domínio. Esses jardins de metano são conhecidos, mas o que o ROV flagrou era uma anomalia. Uma massa pulsante que parecia reagir à presença da máquina, como se tivesse consciência. O ataque foi cirúrgico, direcionado aos sensores, como se algo inteligente quisesse cegar nossos olhos no abismo. As análises revelam uma assinatura biológica desconhecida, sugerindo que o Challenger Deep abriga formas de vida que desafiam a própria definição de vida. Em 1997, o som Bloop ecoou pelo Pacífico, mais potente que qualquer baleia, captado por hidrofones a milhares de quilômetros. Submarinos soviéticos e americanos relatam OSNIs cruzando as trevas a velocidades impossíveis, desafiando a engenharia humana. A Operação Igjump, supostamente uma missão de exploração antártica, teria encontrado uma entrada para o mundo intraterrestre, e há quem diga que a Fossa das Marianas é outra porta. O ataque ao ROV não foi um acidente. Seus hidrofones captaram o mesmo padrão acústico do Bloop, como um guardião respondendo à invasão. Seriam os OSNIs veículos de uma civilização oculta que emergem de bases no fundo da fossa. Os relatos de pilotos de submarinos descrevem objetos que desafiam a física, e agora, o sinal acústico liga o mito à realidade brutal do ataque. A hipótese mais perturbadora: o Challenger Deep esconde um portal interdimensional. O incidente Abissus, abafado pelos militares, descreve uma fenda luminosa e criaturas que não pertencem a este plano. O ataque ao ROV foi o estopim. As imagens finais mostram uma silhueta impossível emergindo de uma distorção no tecido da realidade. Os guardiões do abismo se revelaram e nós não estávamos preparados. Relatos de submarinos da Guerra Fria mencionam cidades de luz no fundo do oceano. O incidente Abissus teria libertado entidades que agora patrulham a fossa. O ROV foi desintegrado por uma energia desconhecida, e o último frame mostra uma figura humanoide, mas não humana, envolta em luminescência. O que emergiu não era animal, não era máquina, era o desconhecido absoluto. Chegamos ao veredito. Décadas de exploração, robôs de titânio e sensores de última geração vasculharam o Challenger Deep, mas a escuridão absoluta continua soberana. O incidente Abissus, aquele sinal acústico anômalo que ecoou como um lamento biomecânico, permanece sem explicação. Para alguns, não passou de uma farsa, um erro de calibração ou uma brincadeira de péssimo gosto. Para outros, foi o indício aterrorizante de que não estamos preparados para o que habita as planícies abissais. A ciência nos ensina que a pressão esmagadora não é um obstáculo intransponível para a vida, mas será que estamos prontos para encarar o que se adaptou a esse silêncio primordial? A vida insiste mesmo onde a luz solar jamais tocou. Nas fumarolas hidrotermais, comunidades inteiras prosperam em um banquete químico, desafiando a lógica da superfície. Peixes translúcidos, camarões cegos e tapetes microbianos provam que a evolução encontra um caminho sob pressões que esmagariam nossos ossos instantaneamente. Mas a pergunta que ecoa nas profundezas não é sobre a existência de vida, e sim sobre a sua natureza. O que mais estaria lá embaixo, observando em silêncio enquanto nossas máquinas desajeitadas perturbam o equilíbrio de eras? A ciência prova que a vida encontra um caminho, mas a imaginação nos pergunta: que tipo de vida? A superfície do oceano à noite é um espelho negro que reflete apenas o vazio. Abaixo, estende-se o maior habitat do planeta, um reino de escuridão perpétua onde o silêncio é a única resposta. O Challenger Deep não revela seus segredos. Cada expedição retorna com mais perguntas do que respostas, e o eco do incidente Abissus se perde nas frequências abissais. A escuridão responde com silêncio. Talvez seja essa a mensagem final: há domínios que não nos pertencem, profundezas que guardam seus mistérios com um zelo geológico. A luz da nossa curiosidade ainda é frágil demais para dissipar uma noite que nunca termina. E assim, o Challenger Deep permanece como um tribunal silencioso, onde a ciência e o desconhecido se encaram. O que habita o abismo, a escuridão responde com silêncio, mas a busca não termina aqui. Cada pergunta não respondida é um convite para irmos mais fundo. Deixe sua teoria nos comentários, o que você acredita que espreita nas fossas mais profundas. Inscreva-se no canal Arquivos do Desconhecido, ative o sininho e junte-se a nós na próxima expedição rumo aos mistérios que a luz jamais alcançará.
A escuridão pode ser silenciosa, mas a nossa curiosidade nunca se cala.